Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Lei de Responsabilidade Fiscal. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Capítulo 7. Da dívida e do endividamento. Seção 1. Definições básicas. Artigo 29. Para os efeitos desta lei complementar, são adotadas as seguintes definições. Inciso 1. Dívida pública consolidada ou fundada. Montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados, e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a 12 meses. Inciso 2. Dívida pública mobiliária. Dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios. Inciso 3. Operação de crédito. Compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros. Inciso 4. Concessão de garantia. Compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da federação ou entidade a ele vinculada. Inciso 5. Refinanciamento da dívida mobiliária. Emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização monetária. Parágrafo 1º. Equipara-se a operação de crédito à assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da federação, sem prejuízo do cumprimento das exigências dos artigos 15 e 16. Parágrafo 2º. Será incluída na dívida pública consolidada da União a relativa à emissão de títulos de responsabilidade do Banco Central do Brasil. Parágrafo 3º. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a 12 meses, cujas receitas tenham constado do orçamento. Parágrafo 4º. O refinanciamento do principal da dívida mobiliária não excederá, ao término de cada exercício financeiro, o montante do final do exercício anterior, somado ao das operações de crédito autorizadas no orçamento para este efeito e efetivamente realizadas, acrescido de atualização monetária. Seção 2. Dos limites da dívida pública e das operações de crédito. Artigo 30. No prazo de 90 dias após a publicação desta lei complementar, o Presidente da República submeterá ao Inciso 1. Senado Federal. Proposta de limites globais para o montante da dívida consolidada da União, Estados e Municípios, cumprindo o que estabelece o inciso 6 do artigo 52 da Constituição, bem como de limites e condições relativos aos incisos 7, 8 e 9, do mesmo artigo. Inciso 2. Congresso Nacional. Projeto de lei que estabeleça limites para o montante da dívida mobiliária federal a que se refere o inciso 14 do artigo 48 da Constituição, acompanhado da demonstração de sua adequação aos limites fixados para a dívida consolidada da União, atendido o disposto no inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 1º. As propostas referidas nos incisos 1 e 2 do caput suas alterações conterão. Inciso 1. Demonstração de que os limites e condições guardam coerência com as normas estabelecidas nesta lei complementar e com os objetivos da política fiscal. Inciso 2. Estimativas do impacto da aplicação dos limites a cada uma das 3 esferas de governo. Inciso 3. Razões de eventual proposição de limites diferenciados por esfera de governo. Inciso 4. Metodologia de apuração dos resultados primário e nominal. Parágrafo 2º. As propostas mencionadas nos incisos
1 e 2 do caput também poderão ser apresentadas em termos de dívida líquida, evidenciando a forma e a metodologia de sua apuração. Parágrafo 3º. Os limites de que tratam os incisos 1 e 2 do caput serão fixados em percentual da receita corrente líquida para cada esfera de governo e aplicados igualmente a todos os entes da federação que a integrem, constituindo, para cada um deles, limites máximos. Parágrafo 4º. Para fins de verificação do atendimento de limite, a apuração do montante da dívida consolidada será efetuada ao final de cada quadrimestre. Parágrafo 5º. No prazo previsto no artigo 5º, o Presidente da República enviará ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional, conforme o caso, proposta de manutenção ou alteração dos limites e condições previstos nos incisos 1 e 2 do caput. Parágrafo 6º. Sempre que alterados os fundamentos das propostas de que trata este artigo, em razão de instabilidade econômica ou alterações nas políticas monetária ou cambial, o Presidente da República poderá encaminhar ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional solicitação de revisão dos limites. Parágrafo 7º. Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos integram a dívida consolidada, para fins de aplicação dos limites. Seção 3. Da recondução da dívida aos limites. Artigo 31. Se a dívida consolidada de um ente da federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos 3 subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25%, no primeiro. Parágrafo 1º. Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido. Inciso 1. Estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive por antecipação de receita, ressalvado o refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária. Inciso 2. Obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho, na forma do artigo 9º. Parágrafo 2º. Vencido o prazo para retorno da dívida ao limite, e enquanto perdurar o excesso, o ente ficará também impedido de receber transferências voluntárias da União ou do Estado. Parágrafo 3º. As restrições do parágrafo 1º aplicam-se imediatamente se o montante da dívida exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato do chefe do Poder Executivo. Parágrafo 4º. O Ministério da Fazenda divulgará, mensalmente, a relação dos entes que tenham ultrapassado os limites das dívidas consolidada imobiliária. Parágrafo 5º. As normas deste artigo serão observadas nos casos de descumprimento dos limites da dívida mobiliária e das operações de crédito internas e externas. Seção 4. Das operações de crédito. Subseção 1. Da contratação. Artigo 32. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da federação, inclusive das empresas por eles controladas, direta ou indiretamente. Parágrafo 1º. O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, ou interesse econômico e social da operação e o atendimento das seguintes condições. Inciso 1. Existência de prévia e expressa autorização para contratação, no texto da lei orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica. Inciso 2. Inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, exceto no caso de operações por antecipação de receita. Inciso 3. Observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal. Inciso 4. Autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito externo. Inciso 5.
Atendimento do disposto no inciso 3 do artigo 167 da Constituição. Inciso 6. Observância das demais restrições estabelecidas nesta lei complementar. Parágrafo 2º. As operações relativas à dívida mobiliária federal autorizadas, no texto da lei orçamentária ou de créditos adicionais, serão objeto de processo simplificado que atenda às suas especificidades. Parágrafo 3º. Para fins do disposto no inciso 5 do parágrafo 1º, considerar-se-á, em cada exercício financeiro, o total dos recursos de operações de crédito nele ingressados e o das despesas de capital executadas, observado o seguinte. Inciso 1. Não serão computadas nas despesas de capital as realizadas sob a forma de empréstimo ou financiamento a contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por base tributo de competência do ente da federação, se resultar a diminuição, direta ou indireta, do ônus deste. Inciso 2. Se o empréstimo ou financiamento a que se refere o inciso 1 for concedido por instituição financeira controlada pelo ente da federação, o valor da operação será deduzido das despesas de capital. Inciso 3. Vetado. Parágrafo 4º. Sem prejuízo das atribuições próprias do Senado Federal e do Banco Central do Brasil, o Ministério da Fazenda efetuará o registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e externa, garantido acesso público às informações, que incluirão: Inciso 1. Encargos e condições de contratação. Inciso 2. Saldos atualizados e limites relativos às dívidas consolidada imobiliária, operações de crédito e concessão de garantias. Parágrafo 5º. Os contratos de operação de crédito externo não conterão cláusula que importe na compensação automática de débitos e créditos. Artigo 33. A instituição financeira que contratar operação de crédito com ente da federação, exceto quando relativa à dívida mobiliária ou à externa, deverá exigir comprovação de que a operação atende às condições e limites estabelecidos. Parágrafo 1º. A operação realizada com infração do disposto nesta lei complementar será considerada nula, procedendo-se ao seu cancelamento, mediante a devolução do principal, vedados o pagamento de juros e demais encargos financeiros. Parágrafo 2º. Se a devolução não for efetuada no exercício de ingresso dos recursos, será consignada reserva específica na lei orçamentária para o exercício seguinte. Parágrafo 3º. Enquanto não efetuado o cancelamento, a amortização, ou constituída reserva, aplicam-se as sanções previstas nos incisos do parágrafo 3º do artigo 23. Parágrafo 4º. Também se constituirá reserva, no montante equivalente ao excesso, se não atendido o disposto no inciso 3 do artigo 167 da Constituição, consideradas as disposições do parágrafo 3º do artigo 32. Subseção 2. Das vedações. Artigo 34. O Banco Central do Brasil não emitirá títulos da dívida pública a partir de 2 anos após a publicação desta lei complementar. Artigo 35. É vedada a realização de operação de crédito entre um ente da federação, diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal dependente, e outro, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente. Parágrafo 1º. Excetuam-se da vedação a que se refere o caput as operações entre instituição financeira estatal e outro ente da federação, inclusive suas entidades da administração indireta, que não se destinem a: Inciso 1. Financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes. Inciso 2. Refinanciar dívidas não contraídas junto à própria instituição concedente.
Parágrafo 2º. O disposto no caput não impede estados e municípios de comprar títulos da dívida da União como aplicação de suas disponibilidades. Artigo 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo. Parágrafo único. O disposto no caput não proíbe instituição financeira controlada de adquirir, no mercado, títulos da dívida pública para atender investimento de seus clientes, ou títulos da dívida de emissão da União para aplicação de recursos próprios. Artigo 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados. Inciso 1. Captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição. Inciso 2. Recebimento antecipado de valores de empresa em que o poder público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação. Inciso 3. Assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes. Inciso 4. Assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços. Subseção 3. Das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária. Artigo 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no artigo 32 e mais as seguintes. Inciso 1. Realizar-se-á somente a partir do 10º dia do início do exercício. Inciso 2. Deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia 10 de dezembro de cada ano. Inciso 3. Não será autorizada, se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou a que vier a esta substituir. Inciso 4. Estará proibida. Alínea A. Enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada. Alínea B. No último ano de mandato do presidente, governador ou prefeito municipal. Parágrafo 1º. As operações de que trata este artigo não serão computadas para efeito do que dispõe o inciso 3 do artigo 167 da Constituição, desde que liquidadas no prazo definido no inciso 2 do caput. Parágrafo 2º. As operações de crédito por antecipação de receita realizadas por estados ou municípios serão efetuadas mediante abertura de crédito junto à instituição financeira vencedora em processo competitivo eletrônico promovido pelo Banco Central do Brasil. Parágrafo 3º. O Banco Central do Brasil manterá sistema de acompanhamento e controle do saldo do crédito aberto. No caso de inobservância dos limites, aplicará as sanções cabíveis à instituição credora. Subseção 4. Das operações com o Banco Central do Brasil. Artigo 39. Nas suas relações com o ente da Federação, o Banco Central do Brasil está sujeito às vedações constantes do artigo 35 e mais as seguintes. Inciso 1. Compra de título da dívida, na data de sua colocação no mercado, ressalvado o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Inciso 2. Permuta, ainda que temporária, por intermédio da instituição financeira ou não, de título da dívida de ente da Federação por título da dívida pública federal, bem como a operação de compra e venda, a termo, daquele título, cujo efeito final seja semelhante à permuta. Inciso 3. Concessão de garantia.
Parágrafo 1º. O disposto no inciso 2, infine, não se aplica ao estoque de letras do Banco Central do Brasil, série especial, existente na carteira das instituições financeiras, que pode ser refinanciado mediante novas operações de venda a termo. Parágrafo 2º. O Banco Central do Brasil só poderá comprar diretamente títulos emitidos pela União para refinanciar a dívida mobiliária federal que estiver vencendo na sua carteira. Parágrafo 3º. A operação mencionada no parágrafo 2º deverá ser realizada à taxa média e condições alcançadas no dia, em leilão público. Parágrafo 4º. É vedado ao Tesouro Nacional adquirir títulos da dívida pública federal existentes na carteira do Banco Central do Brasil, ainda que com cláusula de reversão, salvo para reduzir a dívida mobiliária. Seção 5. Da garantia e da contragarantia. Artigo 40. Os entes poderão conceder garantia em operações de crédito internas ou externas, observados o disposto neste artigo, as normas do artigo 32, no caso da União, também os limites e as condições estabelecidos pelo Senado Federal. Parágrafo 1º. A garantia estará condicionada ao oferecimento de contragarantia, em valor igual ou superior ao da garantia a ser concedida, e à adimplência da entidade que a pleitear relativamente às suas obrigações junto ao garantidor e às entidades por este controladas, observado o seguinte. Inciso 1. Não será exigida contragarantia de órgãos e entidades do próprio ente. Inciso 2. A contragarantia exigida pela União ao Estado ou município, ou pelos Estados aos municípios, poderá consistir na vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas e provenientes de transferências constitucionais, com outorga de poderes ao garantidor para retê-las e empregar o respectivo valor na liquidação da dívida vencida. Parágrafo 2º. No caso de operação de crédito junto a organismo financeiro internacional, ou à instituição federal de crédito e fomento para o repasse de recursos externos, a União só prestará garantia ente que atenda, além do disposto no parágrafo 1º, às exigências legais para o recebimento de transferências voluntárias. Parágrafos 3º e 4º, vetados. Parágrafo 5º. É nula a garantia concedida acima dos limites fixados pelo Senado Federal. Parágrafo 6º. É vedado às entidades da administração indireta, inclusive suas empresas controladas e subsidiárias, conceder garantia, ainda que com recursos de fundos. Parágrafo 7º. O disposto no parágrafo 6º não se aplica à concessão de garantia por: Inciso 1. Empresa controlada subsidiária ou controlada sua, nem a prestação de contragarantia nas mesmas condições. Inciso 2. Instituição financeira empresa nacional, nos termos da lei. Parágrafo 8º. Exceto a sido disposto neste artigo a garantia prestada. Inciso 1. Por instituições financeiras estatais, que se submeterão às normas aplicáveis às instituições financeiras privadas, de acordo com a legislação pertinente. Inciso 2. Pela União, na forma de lei federal, a empresas de natureza financeira por ela controladas, direta e indiretamente, quanto às operações de seguro de crédito à exportação. Parágrafo 9º. Quando honrarem dívida de outro ente, em razão de garantia prestada, a União e os Estados poderão condicionar as transferências constitucionais ao ressarcimento daquele pagamento. Parágrafo 10. O ente da Federação cuja dívida tiver sido honrada pela União ou por Estado, em decorrência de garantia prestada em operação de crédito, terá suspenso o acesso a novos créditos ou financiamentos até a total liquidação da mencionada dívida. Seção 6. Dos restos a pagar. Artigo 41. Vetado. Artigo 42.
é vedado ao titular de poder ou órgão referido no artigo 20, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. Capítulo 8. Da gestão patrimonial. Seção 1. Das disponibilidades de caixa. Artigo 43. As disponibilidades de caixa dos entes da Federação serão depositadas conforme estabelece o parágrafo 3º do artigo 164 da Constituição. Parágrafo 1º. As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos, ainda que vinculadas a fundos específicos a que se referem os artigos 249 e 250 da Constituição, ficarão depositadas em conta separada das demais disponibilidades de cada ente e aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições de proteção e prudência financeira. Parágrafo 2º. É vedada a aplicação das disponibilidades de que trata o parágrafo 1º em: Inciso 1. Títulos da dívida pública estadual e municipal, bem como em ações e outros papéis relativos às empresas controladas pelo respectivo ente da Federação. Inciso 2. Empréstimos, de qualquer natureza, aos segurados e ao poder público, inclusive às suas empresas controladas. Seção 2. Da preservação do patrimônio público. Artigo 44. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos. Artigo 45. Observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 5º, a lei orçamentária e as de créditos adicionais só incluirão novos projetos após adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo único. O Poder Executivo de cada ente encaminhará ao Legislativo, até a data do envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, relatório com as informações necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo, ao qual será dada ampla divulgação. Artigo 46. É nulo de pleno direito o ato de desapropriação de imóvel urbano expedido sem o atendimento do disposto no parágrafo 3º do artigo 182 da Constituição, ou prévio depósito judicial do valor da indenização. Seção 3. Das empresas controladas pelo setor público. Artigo 47. A empresa controlada que firmar contrato de gestão em que se estabeleçam objetivos e metas de desempenho, na forma da lei, disporá de autonomia gerencial, orçamentária e financeira, sem prejuízo do disposto no inciso 2 do parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição. Parágrafo único. A empresa controlada incluirá em seus balanços trimestrais nota explicativa em que informará: Inciso 1. Fornecimento de bens e serviços ao controlador, com respectivos preços e condições, comparando-os com os praticados no mercado. Inciso 2. Recursos recebidos do controlador, a qualquer título, especificando valor, fonte e destinação. Inciso 3. Venda de bens, prestação de serviços ou concessão de empréstimos e financiamentos com preços, taxas, prazos ou condições diferentes dos vigentes no mercado. Capítulo 9. Da transparência, controle e fiscalização. Seção 1. Da transparência da gestão fiscal. Artigo 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público,
os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, e as versões simplificadas desses documentos. Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante 1. Incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. 2. Liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público. 3. Adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no artigo 48-A. Artigo 48-A. Para os fins a que se refere o inciso 2 do parágrafo único do artigo 48, os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes a 1. Quanto à despesa, todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado. 2. Quanto à receita, o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários. Artigo 49. As contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. Parágrafo único. A prestação de contas da União conterá demonstrativos do Tesouro Nacional e das agências financeiras oficiais de fomento, incluído o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, especificando os empréstimos e financiamentos concedidos com recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social e, no caso das agências financeiras, avaliação circunstanciada do impacto fiscal de suas atividades no exercício. Seção 2. Da escrituração e consolidação das contas. Artigo 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes. Inciso 1. A disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada. Inciso 2. A despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa. Inciso 3. As demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente. Inciso 4. As receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos. Inciso 5. As operações de crédito, as inscrições em restos a pagar e as demais formas de financiamento ou assunção de compromissos junto a terceiros, deverão ser escrituradas de modo a evidenciar o montante e a variação da dívida pública no período, detalhando, pelo menos, a natureza e o tipo de credor. Inciso 6.
A demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos recursos provenientes da alienação de ativos. Parágrafo 1º. No caso das demonstrações conjuntas, excluir-se-ão as operações intragovernamentais. Parágrafo 2º. A edição de normas gerais para a consolidação das contas públicas caberá ao órgão central de contabilidade da União, enquanto não implantado o conselho de que trata o artigo 67. Parágrafo 3º. A administração pública manterá sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Artigo 51. O Poder Executivo da União promoverá, até o dia 30 de junho, a consolidação, nacional e por esfera de governo, das contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior, e a sua divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público. Parágrafo 1º. Os estados e os municípios encaminharão suas contas ao Poder Executivo da União nos seguintes prazos. Inciso 1. Municípios, com cópia para o Poder Executivo do respectivo Estado, até 30 de abril. Inciso 2. Estados, até 31 de maio. Parágrafo 2º. O descumprimento dos prazos previstos neste artigo impedirá, até que a situação seja regularizada, que o ente da Federação receba transferências voluntárias e contrate operações de crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária. Seção 3. Do relatório resumido da execução orçamentária. Artigo 52. O relatório a que se refere o parágrafo 3º do artigo 165 da Constituição abrangerá todos os poderes e o Ministério Público, será publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre composto de: Inciso 1. Balanço orçamentário, que especificará, por categoria econômica, as alínea A. Receitas por fonte, informando as realizadas e a realizar, bem como a previsão atualizada. Alínea B. Despesas por grupo de natureza, discriminando a dotação para o exercício, a despesa liquidada e o saldo. Inciso 2. Demonstrativos da execução das alínea A. Receitas, por categoria econômica e fonte, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada no bimestre, a realizada no exercício e a previsão a realizar. Alínea B. Despesas, por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando dotação inicial, dotação para o exercício, despesas empenhada e liquidada, no bimestre e no exercício. Alínea C. Despesas, por função e subfunção. Parágrafo 1º. Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária constarão destacadamente nas receitas de operações de crédito e nas despesas com a amortização da dívida. Parágrafo 2º. O descumprimento do prazo previsto neste artigo sujeita o ente às sanções previstas no parágrafo 2º do artigo 51. Artigo 53. Acompanharão o relatório resumido demonstrativos relativos a: Inciso 1. Apuração da receita corrente líquida, na forma definida no inciso 4 do artigo 2º, sua evolução, assim como a previsão de seu desempenho até o final do exercício. Inciso 2. Receitas e despesas previdenciárias a que se refere o inciso 4 do artigo 50. Inciso 3. Resultados nominal e primário. Inciso 4. Despesas com juros, na forma do inciso 2 do artigo 4º. Inciso 5. Restos a pagar, detalhando, por poder e órgão referido no artigo 20, os valores inscritos, os pagamentos realizados e o montante a pagar. Parágrafo 1º. O relatório referente ao último bimestre do exercício será acompanhado também de demonstrativos. Inciso 1.
do atendimento do disposto no inciso 3 do artigo 167 da Constituição, conforme o parágrafo 3º do artigo 32. Inciso 2. Das projeções atuariais dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos. Inciso 3. Da variação patrimonial, evidenciando a alienação de ativos e a aplicação dos recursos dela decorrentes. Parágrafo 2º. Quando for o caso, serão apresentadas justificativas. Inciso 1. Da limitação de empenho. Inciso 2. Da frustração de receitas, especificando as medidas de combate à sonegação e à evasão fiscal, adotadas e a adotar, e as ações de fiscalização e cobrança. Seção 4. Do Relatório de Gestão Fiscal. Artigo 54. Ao final de cada quadrimestre, será emitido pelos titulares dos poderes e órgãos referidos no artigo 20 Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo: Inciso 1. Chefe do Poder Executivo. Inciso 2. Presidente e demais membros da mesa diretora ou órgão decisório equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Legislativo. Inciso 3. Presidente de tribunal e demais membros de conselho de administração ou órgão decisório equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Judiciário. Inciso 4. Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados. Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno, bem como por outras definidas por ato próprio de cada poder ou órgão referido no artigo 20. Artigo 55. O relatório conterá: Inciso 1. Comparativo com os limites de que trata esta lei complementar, dos seguintes montantes. Alínea A. Despesa total com pessoal, distinguindo com inativos e pensionistas. Alínea B. Dívidas consolidada imobiliária. Alínea C. Concessão de garantias. Alínea D. Operações de crédito, inclusive por antecipação de receita. Alínea E. Despesas de que trata o inciso 2 do artigo 4º. Inciso 2. Indicação das medidas corretivas adotadas ou adotar, se ultrapassado qualquer dos limites. Inciso 3. Demonstrativos, no último quadrimestre. Alínea A. Do montante das disponibilidades de caixa em 31 de dezembro. Alínea B. Da inscrição em restos a pagar, das despesas. 1. Liquidadas. 2. Empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a uma das condições do inciso 2 do artigo 41. 3. Empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da disponibilidade de caixa. 4. Não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos foram cancelados. Alínea C. Do cumprimento do disposto no inciso 2 e na linha B do inciso 4 do artigo 38. Parágrafo 1º. O relatório dos titulares dos órgãos mencionados nos incisos 2, 3 e 4 do artigo 54 conterá apenas as informações relativas à linha A do inciso 1, e os documentos referidos nos incisos 2 e 3. Parágrafo 2º. O relatório será publicado até 30 dias após o encerramento do período que corresponder, com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico. Parágrafo 3º. O descumprimento do prazo a que se refere o parágrafo 2º sujeita o ente à sanção prevista no parágrafo 2º do artigo 51. Parágrafo 4º. Os relatórios referidos nos artigos 52 e 54 deverão ser elaborados de forma padronizada, segundo modelos que poderão ser atualizados pelo Conselho de que trata o artigo 67. Seção 5. Das prestações de contas. Artigo 56.
As contas prestadas pelos chefes do Poder Executivo incluirão, além das suas próprias, as dos presidentes dos órgãos dos poderes legislativo e judiciário e do chefe do Ministério Público, referidos no artigo 20, as quais receberão parecer prévio, separadamente, do respectivo Tribunal de Contas. Parágrafo 1º. As contas do Poder Judiciário serão apresentadas no âmbito. Inciso 1. Da União, pelos presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, consolidando as dos respectivos tribunais. Inciso 2. Dos Estados, pelos presidentes dos tribunais de justiça, consolidando as dos demais tribunais. Parágrafo 2º. O parecer sobre as contas dos tribunais de contas será proferido no prazo previsto no artigo 57 pela Comissão Mista Permanente referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou o equivalente das casas legislativas estaduais e municipais. Parágrafo 3º. Será dada ampla divulgação dos resultados da apreciação das contas, julgadas ou tomadas. Artigo 57. Os tribunais de contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as contas no prazo de 60 dias do recebimento, se outro não estiver estabelecido nas constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais. Parágrafo 1º. No caso de municípios que não sejam capitais e que tenham menos de 200.000 habitantes, o prazo será de 180 dias. Parágrafo 2º. Os tribunais de contas não entrarão em recesso enquanto existirem contas de poder, ou órgão referido no artigo 20, pendentes de parecer prévio. Artigo 58. A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições. Seção 6. Da fiscalização da gestão fiscal. Artigo 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos tribunais de contas, e o sistema de controle interno de cada poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta lei complementar, com ênfase no que se refere a: Inciso 1. Atingimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 2. Limites e condições para a realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar. Inciso 3. Medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23. Inciso 4. Providências tomadas, conforme o disposto no artigo 31, para a recondução dos montantes das dívidas consolidada imobiliária aos respectivos limites. Inciso 5. Destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as desta lei complementar. Inciso 6. Cumprimento de limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver. Parágrafo 1º. Os tribunais de contas alertarão os poderes ou órgãos referidos no artigo 20 quando constatarem: Inciso 1. A possibilidade de ocorrência das situações previstas no inciso 2 do artigo 4º e no artigo 9º. Inciso 2. Que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% do limite. Inciso 3. Que os montantes das dívidas consolidada imobiliária, das operações de crédito e da concessão de garantia se encontram acima de 90% dos respectivos limites. Inciso 4. Que os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima do limite definido em lei. Inciso 5. Fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária.
Parágrafo 2º, compete ainda aos tribunais de contas verificar os cálculos dos limites da despesa total com o pessoal de cada poder e órgão referido no artigo 20. Parágrafo 3º. O Tribunal de Contas da União acompanhará o cumprimento do disposto nos parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 39. Capítulo 10. Disposições finais e transitórias. Artigo 60. Lei estadual ou municipal poderá fixar limites inferiores àqueles previstos nesta lei complementar para as dívidas consolidada imobiliária, operações de crédito e concessão de garantias. Artigo 61. Os títulos da dívida pública, desde que devidamente escriturados em sistema centralizado de liquidação e custódia, poderão ser oferecidos em caução para garantia de empréstimos, ou em outras transações previstas em lei, pelo seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. Artigo 62. Os municípios só contribuirão para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação se houver. Inciso 1. Autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. Inciso 2. Convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua legislação. Artigo 63. É facultado aos municípios com população inferior a 50.000 habitantes optar por: Inciso 1. Aplicar o disposto no artigo 22 e no parágrafo 4º do artigo 30 ao final do semestre. Inciso 2. Divulgar semestralmente. Alínea A. Vetado. Alínea B. O relatório de gestão fiscal. Alínea C. Os demonstrativos de que trata o artigo 53. Inciso 3. Elaborar o anexo de política fiscal do Plano Plurianual, o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias e o anexo de que trata o inciso 1 do artigo 5º a partir do 5º exercício seguinte ao da publicação desta lei complementar. Parágrafo 1º. A divulgação dos relatórios e demonstrativos deverá ser realizada em até 30 dias após o encerramento do semestre. Parágrafo 2º. Se ultrapassados os limites relativos à despesa total com pessoal ou à dívida consolidada, enquanto perdurar esta situação, o município ficará sujeito aos mesmos prazos de verificação e de retorno ao limite definidos para os demais entes. Artigo 64. A União prestará assistência técnica e cooperação financeira aos municípios para a modernização das respectivas administrações tributária, financeira, patrimonial e previdenciária, com vistas ao cumprimento das normas desta lei complementar. Parágrafo 1º. A assistência técnica consistirá no treinamento e desenvolvimento de recursos humanos e na transferência de tecnologia, bem como no apoio à divulgação dos instrumentos de que trata o artigo 48 em meio eletrônico de amplo acesso público. Parágrafo 2º. A cooperação financeira compreenderá a doação de bens e valores, o financiamento por intermédio das instituições financeiras federais e o repasse de recursos oriundos de operações externas. Artigo 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos Estados e municípios, enquanto perdurar a situação. Inciso 1. Serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos artigos 23, 31 e 70. Inciso 2. Serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no artigo 9º. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput no caso de estado de defesa ou de sítio, decretado na forma da Constituição. Artigo 66.
Os prazos estabelecidos nos artigos 23, 31 e 70 serão duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto, PIB, nacional, regional ou estadual por período igual ou superior a 4 trimestres. Parágrafo 1º. Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do Produto Interno Bruto inferior a 1%, no período correspondente aos 4 últimos trimestres. Parágrafo 2º. A taxa de variação será aquela apurada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou outro órgão que vier a substituí-la, adotada a mesma metodologia para a apuração dos PIB nacional, estadual e regional. Parágrafo 3º. Na hipótese do caput, continuarão a ser adotadas as medidas previstas no artigo 22. Parágrafo 4º. Na hipótese de se verificarem mudanças drásticas na condução das políticas monetária e cambial, reconhecidas pelo Senado Federal, o prazo referido no caput do artigo 31 poderá ser ampliado em até 4 quadrimestres. Artigo 67. O acompanhamento e a avaliação, de forma permanente, da política e da operacionalidade da gestão fiscal serão realizados por Conselho de Gestão Fiscal, constituído por representantes de todos os poderes e esferas de governo, do Ministério Público e de entidades técnicas representativas da sociedade, visando a: Inciso 1. Harmonização e coordenação entre os entes da Federação. Inciso 2. Disseminação de práticas que resultem em maior eficiência na alocação e execução do gasto público, na arrecadação de receitas, no controle do endividamento e na transparência da gestão fiscal. Inciso 3. Adoção de normas de consolidação das contas públicas, padronização das prestações de contas e dos relatórios e demonstrativos de gestão fiscal de que trata esta lei complementar, normas e padrões mais simples para os pequenos municípios, bem como outros, necessários ao controle social. Inciso 4. Divulgação de análises, estudos e diagnósticos. Parágrafo 1º. O Conselho a que se refere o caput instituirá formas de premiação e reconhecimento público aos titulares de poder que alcançarem resultados meritórios em suas políticas de desenvolvimento social, conjugados com a prática de uma gestão fiscal pautada pelas normas desta lei complementar. Parágrafo 2º. Lei disporá sobre a composição e a forma de funcionamento do Conselho. Artigo 68. Na forma do artigo 250 da Constituição, é criado o Fundo do Regime Geral de Previdência Social, vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social, com a finalidade de prover recursos para o pagamento dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social. Parágrafo 1º. O fundo será constituído de: Inciso 1. Bens móveis e imóveis, valores e rendas do Instituto Nacional do Seguro Social não utilizados na operacionalização deste. Inciso 2. Bens e direitos que, a qualquer título, lhe sejam adjudicados ou que lhe vierem a ser vinculados por força de lei. Inciso 3. Receita das contribuições sociais para a Seguridade Social, previstas na linha A do inciso 1 e no inciso 2 do artigo 195 da Constituição. Inciso 4. Produto da liquidação de bens e ativos de pessoa física ou jurídica em débito com a Previdência Social. Inciso 5. Resultado da aplicação financeira de seus ativos. Inciso 6. Recursos provenientes do orçamento da União. Parágrafo 2º. O fundo será gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, na forma da lei. Artigo 69. O ente da Federação que mantiver ou vier a instituir regime próprio de previdência social para seus servidores conferir-lhe-á caráter contributivo e o organizará com base em normas de contabilidade e atuária que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial. Artigo 70.
O poder ou órgão referido no artigo 20 cuja despesa total com pessoal no exercício anterior ao da publicação desta lei complementar estiver acima dos limites estabelecidos nos artigos 19 e 20, deverá enquadrar-se no respectivo limite em até 2 exercícios, eliminando o excesso, gradualmente, à razão de, pelo menos, 50% a 50% ao ano, mediante a adoção, entre outras, das medidas previstas nos artigos 22 e 23. Parágrafo único. A inobservância do disposto no caput, no prazo fixado, sujeita o ente às sanções previstas no parágrafo 3º do artigo 23. Artigo 71. Ressalvada a hipótese do inciso 10 do artigo 37 da Constituição, até o término do terceiro exercício financeiro seguinte à entrada em vigor desta lei complementar, a despesa total com pessoal dos poderes e órgãos referidos no artigo 20 não ultrapassará, em percentual da receita corrente líquida, a despesa verificada no exercício imediatamente anterior, acrescida de até 10%, se esta for inferior ao limite definido na forma do artigo 20. Artigo 72. A despesa com serviços de terceiros dos poderes e órgãos referidos no artigo 20 não poderá exceder, em percentual da receita corrente líquida, a do exercício anterior à entrada em vigor desta lei complementar, até o término do terceiro exercício seguinte. Artigo 73. As infrações dos dispositivos desta lei complementar serão punidas segundo o Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, a Lei nº 1079, de 10 de abril de 1950. O Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967. A Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e demais normas da legislação pertinente. Artigo 73-A. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar ao respectivo Tribunal de Contas e ao órgão competente do Ministério Público o descumprimento das prescrições estabelecidas nesta lei complementar. Artigo 73-B. Ficam estabelecidos os seguintes prazos para o cumprimento das determinações dispostas nos incisos 2 e 3 do parágrafo único do artigo 48 e do artigo 48-A. 1. Ano para a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios com mais de 100 mil habitantes. 2 anos para os municípios que tenham entre 50 mil e 100 mil habitantes. 4 anos para os municípios que tenham até 50 mil habitantes. Parágrafo único. Os prazos estabelecidos neste artigo serão contados a partir da data de publicação da lei complementar que introduziu os dispositivos referidos no caput deste artigo. Artigo 73-C. O não atendimento, até o encerramento dos prazos previstos no artigo 73-B, das determinações contidas nos incisos 2 e 3 do parágrafo único do artigo 48 e no artigo 48, sujeita o ente à sanção prevista no inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 23. Artigo 74. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 75. Revoga-se a Lei Complementar nº 96, de 31 de maio de 1999. Brasília, 4 de maio de 2000. 179 da Independência e 112 da República. Fernando Henrique Cardoso. Pedro Mala. Martos Tavares. Este texto não substitui o publicada no DOU de 5 de maio de 2000.